Cara. Eu tô olhando aqui no Twitter, eu tô olhando mais aí tudo. Eu vou mandar um beijo pra galera que tá. Gente, boa noite. Márcia. Esperar o pessoal entrar. Boa noite, Michele. Oi, Helenice, tudo bem? Pra ouvir? Não te ouvi, Helenice. Tá falando? Passei lá, professora. Boa noite, professora. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Tudo bom? Ai. Vou falar, tá? Vocês viram, vocês conseguiram acessar as notas de vocês? Sim, professor. Ouviram? Conseguiram? Então, Uhum. eu lancei lá as notas, eu conferi os trabalhos, né? E também as notas, a maioria foi bem, né? Com relação à prova. Se vocês tiverem alguma dúvida em particular, daí vocês me mandam mensagens,
tá? Que eu Você vai colocar o gabarito? eu vou fazer uma devolutiva da prova, agora para vocês, né? E eu coloco o gabarito, sim. Para vocês, eu coloco o gabarito da prova lá no AVA. Mas eu vou explicar e vou fazer uma devolutiva das questões, né? Tá. Que eu acho importante até para vocês saberem o que eu avaliei e como que eu avaliei essas questões. Aí eu vou começando devagarinho. O pessoal está entrando ainda, mas eu já vou começando aqui. Gente, a questão 1, né, era para assinar a alternativa correta, qual que era a correta, tá? Quase todos acertaram que era a alternativa E, né, a letra E, que a principal causa econômica para o surgimento do direito do trabalho foi a invenção da máquina a vapor como fonte de energia, criado o tear mecânico por John Watt, que foi aperfeiçoado e substituído pela máquina a vapor por James Watt em 1784. Na verdade, as outras, as datas estavam incorretas, né, ali na primeira, na A, não foi a primeira forma de trabalho, não foi a servidão, foi a escravidão, né, ali também não é 1927, a Carta de Lavoro, 37, a partir da Revolução Francesa de 1789, surge o chamado constitucionalismo social, que era a inclusão nas constituições. Não, isso foi bem mais tarde. Inicia-se em 1943 com a criação da Justiça do Trabalho. Não, a Justiça do Trabalho foi em 39 que foi criada. Então, assim, era mais uma questão histórica das datas, mas isso quase todo mundo acertou, tá? A questão verdadeiro e falso, né, também, ali a mesma coisa, na letra D, que era falso, outras são verdadeiras. Na letra D, a Constituição de 46 baseou-se no sistema fascista italiano. Não, é a de 37, está trocado ali. E na letra F está a Constituição de 1937, chamada de Constituição Democrática. Não, a Democrática é de 45. Então, teve uma alteração ali. A questão número 3 foi a questão que muitos erraram. Até teve alguém, eu não me lembro, que fez um adendo na prova, não sei se foi o César, que colocou na prova, dizendo que ficou em dúvida nessa questão. Na verdade, o que ficaram em dúvida entre a C e a E, mas a questão, a incorreta mesmo, é a C. Por quê? A C, porque o princípio diz ali, o princípio da primazia da realidade estabelece que o direito do trabalho privilegia a realidade e o caso concreto na relação de trabalho, baseando-se na formalização dos contratos ou estrutura empregada com suas diretrizes previamente estabelecidas. E é aí que está errado, né? Porque pouco importa a formalização dos contratos, na verdade, o que importa é a realidade do contrato de trabalho, né? Então, a denominação, às vezes, dos cargos, a denominação os próprios critérios contidos no contrato de trabalho, se não for exatamente aquilo vivenciado pelo empregado, não é o dia a dia dele, então ele vai de encontro a esse princípio da primazia da realidade. E a letra E, que teve várias pessoas que marcaram a letra E, eu acho que esse tema ficou realmente, as pessoas não entenderam, vocês não entenderam muito, que assim, a irrenunciabilidade de direitos que a gente fala é do direito, daquele direito trabalhista que não se pode renunciar, que pode ser considerado uma fraude ou um desvirtuamento do direito. Então, assim, é um impedimento da natureza dos direitos trabalhistas.
que são de ordem pública. Então, como eles são de ordem pública, eles não podem ser renunciados. É diferente daqueles direitos supostamente pleiteados na Justiça do Trabalho ou, digamos, pedidos que vocês queiram transigir. É diferente do acordo. O que a gente está falando aí, nessa irrenunciabilidade de direitos, é, por exemplo, o direito ao 13º, direito ao fundo de garantia, direito a essas verbas não são, são verbas de natureza irrenunciável, porque elas têm natureza alimentar e elas são intransacionáveis pelo empregado. E ele está correto porque justamente é o que baseia no que fala o artigo 9º da CLT, que fala das nulidades. Então, o princípio da irrenunciabilidade, ele está no artigo 9º, né? Ele está previsto no artigo 9º, e realmente existe. Agora, é uma matéria, pode ser considerada até uma matéria, mas o que eu estava colocando ali para vocês é a base do princípio. A base do princípio, ela está escorada nesse artigo 8º, artigo 9º da CLT. Então, essa questão está correta. Tá? Agora, vamos passar para a discursiva. Gente, a discursiva só teve uma pessoa que acertou integralmente a questão discursiva. Eu acho que foi o Eduardo até, que acertou, que tirou os 2 pontos. Eu vou dizer para vocês. A maioria entendeu a questão, né? Respondeu, teve um ou outro que responderam de uma maneira equivocada, mas o que eu queria aí de vocês? Primeiro, né? Eu queria que a resposta da letra A fosse com base, embasada nos requisitos do artigo 3º. Então, se os elementos, todos os requisitos do artigo 3º estavam presentes nessa relação que eu coloquei ali para vocês, tá? Então, eu precisava saber se tinha subordinação, se tinha onerosidade, né? E se tinha todos os elementos do contrato de trabalho. Então, veja, eu perguntei assim, ó, é correto dizer que se tratava de corretora autônoma, de seguros independente, sem direito ao reconhecimento de vínculo empregatício? Tá. Ela tinha direito ao vínculo, por quê? Porque o contrato era oneroso, ela recebia por mês, ela tinha subordinação, havia habitualidade, pessoalidade, né? Todos os critérios, tinha pessoalidade, ela prestava serviços ela mesma. A situação que eu coloquei ali de constituir uma empresa, ela foi forçada a constituir a empresa, né? Então, essa empresa que ela tinha era para maquiar uma relação de comercial que não existia, né? Então, estavam presentes os requisitos do artigo 3º e ela tinha direito ao reconhecimento do vínculo de emprego, tá? O segundo item, eu perguntei o seguinte, a maioria acertou esse primeiro. O segundo, que é a letra B, e algumas pessoas fizeram confusão e outros responderam de maneira incompleta. Porque dizia assim, ó, em caso de reconhecimento de vínculo de emprego, quem seria considerado responsável pelo registro da carteira e pelos créditos decorrentes da relação de emprego do banco e do empregador? Que tipo de responsabilização se aplica a cada uma? Qual categoria profissional deveria ser enquadrada, bancária ou securitária? Então, primeiro, o único que respondeu que o registro em carteira, acho que foi o Eduardo. Então, eu preciso saber quem vai anotar a carteira de trabalho dela, né? Então, muitos de vocês falaram da responsabilidade solidária, falaram
da condição, uns não colocaram se ele seria enquadrado como bancária ou como securitária, isso também precisava ter sido respondido, e muitos confundiram, colocaram que o registro da carteira tinha que ser pela seguradora, mas colocaram ela como bancária. Aí tem uma incompatibilidade. Então, a partir do momento que eu considero ela bancária, então eu tenho que enquadrá-la, tenho que mandar registrar pelo banco, né? Então, o registro agora tem duas situações, as duas eu considerei certa. Quem entendeu que o registro deveria ser pela seguradora, eu também considerei correta, porque aí vai uma questão de entendimento, se esse trabalho desenvolvido em prol do banco seria somente uma responsabilização solidária por trabalhar dentro do banco. Então, eu considerei correta as duas respostas, tanto considerando como bancária, como considerando como securitária. Eu só não dei o ponto completo para quem não respondeu todos os itens que eu perguntei, né? Então, eu precisava saber quem que ia anotar a carteira, qual seria a responsabilização das empresas com base no artigo 2º e artigo 3º, né? E no 265 do Código Civil, qual seria a responsabilização, e também qual a categoria profissional, se seria bancária ou securitária. Então, precisava de todas essas respostas. A maioria acertou no conjunto, mas eu descontei alguns pontos porque não respondeu toda a questão integralmente. Tá? Agora, vamos lá para 5. A 5, assinale a alternativa incorreta. Esse todo mundo praticamente acertou, que era o item C, né? O consórcio de trabalhadores urbanos deve ser registrado no cartório de títulos e documentos com cláusula expressa de solidariedade, artigo 265 do Código Civil. Tá? Por quê? Porque não existe o consórcio de trabalhadores urbanos, né? Existe o consórcio de trabalhadores rurais. Então, a maioria de vocês acertou. A 6 era a correta, né? A letra A, também quase todos acertaram, que trazia a definição, né, do contrato de trabalho por prazo indeterminado, são aqueles cuja duração temporal não é fixada, termo extintivo, mantendo duração indefinida ao longo do tempo, ou seja, o contrato não estabelece nada sobre o seu termo. Então, estava correto. A B, o contrato por prazo a termo já apresenta desde o início o momento em que irá se extinguir. Não é necessária a forma escrita, desejável. O que está aqui? Colocou a vigência de 1 ano, e seria 2 anos. Né? C, não é necessário esperar 6 meses. É necessário esperar 6 meses para a realização de um contrato a termo e outro. O D, o contrato de experiência, uma modalidade de um contrato por prazo determinado e pode durar no máximo até 60 dias, não é 90 dias. E aí, com a reforma trabalhista, o artigo 75B passa a considerar como teletrabalho, prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, se constituam como trabalho externo com direito às horas extras. Não, é sem direito às horas extras. Tá? E não se constitui em trabalho externo, na verdade. É o trabalho fora do local, mas não é aquela mesma situação do trabalho externo, do trabalhador externo que não tem controle de horário. É uma situação diferente. A 7, qual que é a incorreta? É a C, né? Que dispõe sobre o contrato de trabalho temporário, pode versar sobre o desenvolvimento de atividade meio, mas não sobre atividade fim. Não, pode ser atividade meio e atividade fim. Né? A 8, a extinção do contrato de aprendizagem, a correta, né? Aqui também eu lembro que o Eduardo trouxe essa questão
né, na aula passada, até que gerou uma certa dúvida, mas não, no primeiro a gente está falando do contrato de estágio e trocou ali, está escrito contrato de aprendizagem, por isso que está errado. A B é a extinção do contrato de aprendizagem, pode se dar por desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, falta de disciplinar grave e ausência injustificada à escola que implica em perda do objeto do contrato ou a pedido do aprendiz. Então, essa está correta. O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 3 anos. Você está incorreta, são 2 anos. A convocação para a prestação de serviços, em caso de contrato de trabalho intermitente, deve ser feito com até 1 dia. Não, são 3 dias de antecedência por qualquer meio de comunicação eficaz, por exemplo, o WhatsApp, isso aí está certo. E é vedado ao empregado contratado para prestar serviços na modalidade intermitente possuir mais de um registro. Não, ele pode ter mais de um registro, então está incorreto. E por último, o número 9, né? A alternativa incorreta. No grupo de empresas há uma reunião de pessoas físicas para uma iniciativa comum. Não existe dominação de uma pessoa sobre a outra, nem direção única, mas apenas uma iniciativa comum. Não. Nesse caso aqui, a gente está falando das iniciativas, não está falando do grupo de empresas. Então, ele está errado. Tá? Então, eu considerei também os trabalhos, né? Quem entregou os trabalhos, todos os trabalhos, eu pontuei, né? Mais 2 pontos. E quem entregou parcialmente, daí eu considerei 1 ou meio ponto, depende de como foram entregues esses trabalhos, tá? Se vocês verificarem, tem algumas provas que, por mais que foram colocadas provas na internet, com consulta, vocês tinham todo o material, né? Tinham todo o material disponível, eu fiz um resumo para vocês, tudo certinho, mas tiveram algumas provas que foram idênticas, né? E provas idênticas em questões subjetivas, daí a questão subjetiva eu não considerei. Considerei somente as objetivas. As subjetivas não considerei, porque considerei como inadmissível você fazer uma questão subjetiva idêntica a outra questão subjetiva. Isso não Ô, tem. professora, Oi, Eduardo. quanto que valia a prova? A prova valia 8. 8? Uhum. Ah, sim. Não, é porque aqui na correção aqui eu tinha feito todos os trabalhos e tudo. Aí eu errei só uma questão só. Sim, Aí eu fiquei com 9. ficou Aí com não 9 era porque para ser você errou uma só de que valia 1 ponto. marcar X. É. Uhum. Mas aí com os trabalhos não ficou com 10, não? Hã? Não, Aí com os porque trabalhos. daí a prova valeu 8, né? Sim, entendi agora. Uhum. Entendeu? Porque a prova valeu 8. Então, como você errou uma questão da prova, né? Então, por isso que você ficou com 9, né? Aham. Ficou com 9. Veja, as médias são boas. Só algumas pessoas que que não fizeram os trabalhos, que daí ficaram com uma nota baixa, né? Foi uma pena, porque ia ter, mas a maioria foi super bem. A maioria foi super bem. E só 2 provas que eu achei idênticas, assim, as questões subjetivas, e que daí eu não considerei. Mas, de resto, eu fiz uma correção bem aberta, até com relação à questão subjetiva. Respeitei o entendimento de cada um e tal. Eu acho que vocês captaram bem o sentido das aulas e tal. E não fui assim, porque veja, naquela questão subjetiva, eu não tinha uma resposta ela admitia outras respostas, né? Então, como admitiam outras respostas, dentro do que é correto, né? A única coisa que eu não admiti é que não tinha vínculo.
porque ali estavam presentes todas as condições e os requisitos do artigo 3º. Então, tanto que foi explicado, né, no enunciado ali, tudo que ela se subordinava horário, que o gerente repassava serviço, que ela tinha que emitir relatórios, então isso era uma subordinação, né? Então, eu só não considerei correta quando a pessoa entendeu que não era vínculo. Agora, se era vínculo com uma ou com outra, aí isso eu considerei. Eu considerei porque daí vai do entendimento de vocês, né? Com relação à categoria profissional. Eu acho que isso é mais coerente, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu tô com as provas, eu imprimi as provas, tá? Eu imprimi, e se vocês quiserem saber alguma coisa, o que errou, por que não tirou a nota que estava esperando, alguma coisa assim, vocês me chamem em particular, que eu explico para vocês certinho como é que foi avaliado, tá certo? Então, gente, nós vamos prosseguir. Tá? Agora, a aula passada, a gente parou na parte dos prêmios, né? E não foi... Vou puxar aqui a matéria. Eu vou falar para vocês, né? Adicionais e prêmios, né? Então, eu parei na parte dos prêmios. Vamos retomar aqui um pouquinho, então. Se tem alguma dúvida com relação à prova, podem perguntar. Professora, o áudio está cortando assim bastante, ele está bem picado, aí às vezes a sua voz some. E agora? Melhora? Melhorou? Melhorou. Vamos ver, porque você começa a falar e corta a voz. Depois volta a voz. Deixa eu ver, quem sabe o computador mais perto. Melhorou, gente? Vamos falando para ver. Se vocês me interceptem aí qualquer coisa. Se vocês não tiverem conseguindo me ouvir, tá bom? Tá. Então eu vou falando, tá? Tem alguma dúvida da prova que vocês querem tirar? Mais alguma dúvida? Mais alguma questão aí para a gente aproveitar o... Então, Não, nós professor, tá não tranquilo. ouvimos a resposta da 8 e da 9, cortou. Da 8 e da 9? A Michele também não ouviu da 9. Vou voltar lá, então. A 9 é a C. A incorreta é a C. Tá? E da 8? E da 8, a correta é a B. Beleza. Tá bom? Essa quase todo mundo acertou. Porque tá bem certinho com o material, né? Tá. Então, certo? Mais alguma dúvida? Não. Então, vamos lá. Vamos tocar para a matéria aqui. Então, eu tinha parado a questão dos prêmios, né? Os prêmios, eu tinha falado para vocês, primeiro das gratificações, né? Dos adicionais, e agora dos prêmios. Os prêmios são praticamente uma liberalidade que o empregador tem para compensar, ele recompensa o empregado de alguma forma, tá? Então, eles têm uma natureza de não obrigação, né? O empregador, ele não tem a obrigação de premiar o empregado. Em razão disso, essa verba, ela tem uma natureza indenizatória, ela não tem uma natureza salarial. Esse benefício de cunho pecuniário, que quer dizer isso, que é pago em dinheiro, ele implementa uma condição já ajustada. Então, digamos, aquela condição que foi contratada, ela está sendo implementada através do prêmio, tá? Mas que não se pode negar o cumprimento da prestação habitual, né? Você tem a prestação habitual, não é porque você está sendo acertado, o empregador, o pagamento de um prêmio, que naquele mês você não vai receber a remuneração
normal. Não, é um plus, né? Uma recompensa para o trabalhador. Eles não têm natureza salarial, porque a prestação desses prêmios, ela não é uma prestação que tem habitualidade, pelo contrário, ela é eventual, esporádica, é condicional e ela é limitada. Então, normalmente, esses prêmios são condicionados a um atingimento de meta ou pode ser considerado como um objetivo a se atingir, né? Em razão desse objetivo, são pagos os prêmios, né? Principalmente nesses funcionários que são comissionados. Esses prêmios são pagos em decorrência das vendas, em decorrência dos negócios fechados, em decorrência dos contratos assinados, né? Então, normalmente se faz um levantamento de quanto se produziu, né? Esse prêmio produção, para premiar o empregado, né? Se for habitual, ele vai ter natureza salarial. Veja, se esse prêmio ele for como se fosse uma comissão, aí não é prêmio, é comissão, e comissão é salário, né? Então, tem que diferenciar essa eventualidade do prêmio, né? Por exemplo, o prêmio se utiliza quando o empregado atinge, digamos, determinado uma campanha, e ele ganhou a campanha, né? Ele foi o que mais atingiu os objetivos. E aí a promessa era de um prêmio em dinheiro, um prêmio, sei lá, de 10 mil reais em dinheiro. Esse valor, ele não vai ser considerado salarial. Então, ele não integra para a remuneração do empregado para os demais efeitos, para cômputo de horas extras, férias, 13º, fundo de garantia, né? Ele é uma verba indenizatória. Após a reforma trabalhista, tá? O parágrafo 2º do 457 expressamente retirou a natureza salarial do prêmio e autorizou a sua supressão. O legislador determinou a não integração. Qual que era a discussão que se tinha na Justiça do Trabalho, de várias demandas, discutir se aquela verba que estava sendo pleiteada, se ela era prêmio ou se ela era comissão, se ela tinha natureza salarial ou se ela tinha natureza indenizatória. Então, essa denominação prêmio deu uma amplitude para esse tipo de pagamento que tem que tomar muito cuidado para não se confundir prêmio com gratificação ou com comissão, né? Porque elas têm. Então, o que vai definir isso vai ser a habitualidade ou a eventualidade. Esse prêmio não pode ser pago, por exemplo, de 3 em 3 meses, daí ele já vai ser considerado habitual, né? O prêmio pago todo mês, ele é habitual, ele perde a natureza do prêmio, né? Então, por isso que a gente traz para a Justiça do Trabalho e levanta essa questão dos princípios, porque às vezes o que está na doutrina não é o que é aplicado no dia a dia do contrato de trabalho do empregado. Então, essas desconstituições de conceitos ocorrem muito dentro de uma reclamação trabalhista, quando você vai analisar um contrato de trabalho. Por isso que é importante saber se existem todos esses requisitos para enquadrar cada verba na sua determinada posição, para que ela não fique desencaixada, né, como nesse caso do prêmio. Então, além do prêmio ele ter uma liberalidade, né, ele é apresentado de uma maneira que depende da intenção do empregador, né, de remunerar, de premiar, na verdade, o seu funcionário, eles são eventuais e só podem ser pagos de forma excepcional, rara, né? Não pode ter essa habitualidade. Estão vinculados ao desempenho extraordinário, né? Às vezes funcionário, digamos, o que conseguiu uma campanha publicitária, alguma coisa assim, que ganhou um prêmio,
né? Incomum do empregado ou da equipe. Logo, ele não tem natureza salarial e ele deve ser esporádico e eventual. Exemplo desses prêmios, né, que a gente vai exemplificar. Por exemplo, prêmio, eu coloquei lá no material para vocês, aquele prêmio jubileu. Empregador que se obriga temporariamente, mediante regulamento, a pagar 20 salários ao empregado que se aposentar e contar com mais de 10 anos de casa. Ele não tem natureza salarial. Vocês já devem ter visto aqueles prêmios de aposentadoria. É isso aí, prêmio de incentivo à aposentadoria, né? São X salários por ano trabalhado. Então, ele não integra, ele recebe o valor total e aquele valor é isolado das demais verbas. Outro exemplo que eu dei é o prêmio de desligamento voluntário, ou o PDI, PDV ou PDI. Né? O empregador se obriga, por meio de uma circular, a pagar X salários ao empregado que está se desligando de maneira voluntária, mas é um prêmio. Já está se falando, é um prêmio, ele não tem natureza salarial. O fato do empregador rotular, como eu falei para vocês, as comissões, né? Às vezes, o prêmio é rotulado como prêmio produção, ou prêmio assiduidade, ou prêmio por tempo de serviço, por exemplo, né? Ele não é em razão disso, dessa denominação, que eles não têm natureza salarial. Não é em razão porque está chamando prêmio é que não vai ter natureza salarial. O que importa é o que realmente essa verba representa. Suscitando novamente aqui o princípio da primazia da realidade, que eu sempre trago para vocês. Então, veja, por mais que ele seja chamado prêmio produção, se for considerado como uma comissão, né, ou decorrente da produção do empregado, ele vai ser considerado como verba salarial, se tiver habitualidade. Prêmio assiduidade, sim, porque ele é habitual, né? Ele depende de todo dia o empregado tá comparecendo com assiduidade, e o prêmio por tempo de serviço também não acarreta a interpretação de que ele não é salarial, né? Tá? Enfim, com relação a esses prêmios, convém suscitar a aplicação das súmulas, a 115, que fala da gratificação semestral, a 121, que foi cancelada, 202, 203 e 225, que tratam as parcelas como gratificações e não como prêmios. A 115 fala da gratificação semestral, que o que quer dizer? Que as horas extras habituais integram na base de cálculo das gratificações semestrais. Então, essas súmulas são importantes para diferenciar o que é prêmio e o que é gratificação, o que é verba salarial e o que não é verba salarial. Tá certo? Tá. Outra matéria diz respeito à ajuda de custo e diárias de viagens. Vocês já devem ter ouvido falar dessas diárias, quando a gente tratou do 457, que nós tratamos das verbas que integram a remuneração e as que não integram a remuneração, eu dei uma pincelada sobre essa questão das ajuda de custo e diárias de viagens, que elas estão previstas no parágrafo 2º do 457, e elas são consideradas indenizatórias. Então, elas também não integram a remuneração do empregado para efeito de férias, 13º, horas extras, para todas as demais verbas. As ajudas de custo, antes da reforma trabalhista, elas se destinavam apenas a suprir, né, as despesas efetuadas pelo empregado em virtude da transferência, tá? Ajuda de custo. Quando o empregado se
era transferido para outra localidade, então essa ajuda de custo era considerada ajuda de custo como mudança, até auxílio aluguel, todas essas, até o empregado se estabelecer naquela localidade, era considerado como ajuda decorrente da adicional da transferência, né? Então, essa ajuda de custo prevista no 469 e 470. Já as diárias de viagem são outras verbas, são aqueles valores que o empregado recebe para poder prestar o serviço em outra localidade e que aquilo ele recebe para o trabalho, para desenvolver aquela atividade e se destinam ao ressarcimento das despesas, né, decorrentes da viagem, que ele, enfim, o que ele gastou durante a execução do trabalho. Almoço, hotel, combustível, né, tudo isso é um ressarcimento. Então, é uma verba indenizatória. Ela não tem natureza salarial. Antes da reforma trabalhista, eles diziam que aquelas que fossem, era previsto no 457, que aquelas verbas diárias de viagens que fossem superiores a 50% do salário, aí elas eram consideradas como salariais. Mas isso aí foi retirado do texto da CLT. Então, agora, elas não são consideradas salário em nenhuma hipótese. Até porque elas remuneram exatamente os gastos, né, que o empregado tem, e isso não integra o patrimônio do empregado, a natureza jurídica da verba, ele não fica, digamos, com mais, o salário dele não tem uma implementação, porque ele recebe essa verba justamente para se utilizar nas viagens. Então, ele não agrega a sua remuneração, né? Então, e essa matéria já está superada, inclusive, pela súmula 101 do TST, está previsto lá na súmula, né? Então, quando houve essa modificação do parágrafo 2º do 457, foi utilizado uma denominação chamada ainda que habituais. As ajudas de custo não integram o salário e não se incorporam ao contrato de trabalho de maneira alguma. Não tem essa incorporação. Então, a reforma trabalhista entende-se que deu uma nova denominação, novo conceito para essas ajudas de custo, né? Até a autora que eu coloquei lá para vocês na matéria, e considerou como um erro da redação da própria alteração do artigo 457, né? Porque se elas não podem ser habituais, não haveria necessidade de colocar ainda que habituais, né? Então, tem um trocadilho aí nas denominações. Então, essa nova ajuda de custo, mencionada pelo parágrafo 2º do artigo 457, ela deve ser entendida como os pagamentos feitos pelo patrão a título de ressarcimento de despesas com o trabalho. Tudo, né? Englobando vestimentas, englobando equipamentos, englobando tudo isso é considerado um ressarcimento em razão do trabalho, né? Necessita desses elementos para poder prestar o serviço. Isso não agrega ao contrato de trabalho, não agrega ao empregado, tá? Então, com relação a esse ponto, a gente terminou essa matéria com relação aos prêmios e também ajuda de custo e as diárias de viagens. Aí, para a próxima aula, a gente vai adentrar mais nas questões do próprio contrato de trabalho, né? Então, eu separei para vocês o material, mas eu acho que eu vou começar a adentrar nessa aula, mas eu não pus o material ainda para vocês aí. Aí, na aula que vem, a gente já começa
com alguns exercícios de novo, porque eu acho que fica bem dinâmico para a gente fazer uma fixação do que a gente aprendeu, né? Então, esse tema do contrato de trabalho, especificamente, e da ação trabalhista, né? A gente vai analisar tópico por tópico, né? Com relação à remuneração e também as outras verbas que compõem a remuneração, né? Tudo isso está sendo agregado aí na próxima aula. Vocês, com relação à prova, vocês querem tirar mais alguma dúvida, mais alguma coisa? Ou vocês querem que eu toque já para a próxima aula? O que vocês entendem aí? Acho que está tranquilo em relação sobre a prova, professor. Para mim, né? Não sei. Né? Eu acho que eu vou confessar para vocês que eu tive uma certa dificuldade na hora de lançar as notas, porque esse sistema aí da faculdade, eu não sabia muito bem como é que eu ia lançar as notas, achei que eu tinha lançado no campo errado, mas aí vocês conseguiram visualizar, deu tudo certo, conseguiram visualizar certinho as notas. Sim. Uhum. Então que bom. Gente, eu só vou pegar o material, se vocês me derem 2 minutinhos, eu vou pegar o material que eu deixei ali na minha outra mesa, eu já volto aí, para a gente continuar a aula, só um pouquinho. Eu acho que tá aqui, já achei. Tá aqui. Então, esse nosso próximo tópico, tá? Esse nosso próximo tópico, a gente vai falar sobre a duração da jornada, tá? A duração da jornada. Eu já dei uma pincelada para vocês sobre a jornada e horário de trabalho. Então, o que acontece? Normalmente, a jornada de trabalho, ela é de 8 horas diárias, né? E 44 semanais. Há outras jornadas de trabalho que têm tem outro horário, não necessariamente. Esse é o horário normal da jornada de trabalho, né? Por que é necessário estabelecer essas pausas da jornada de trabalho? O intervalo entre a jornada ou uma pausa entre uma jornada e outra, né? Por vários fatores, né? Em razão, primeiro, de fatores biológicos, porque o trabalhador não pode ficar trabalhando. A saúde, né, professor? A saúde. Biológico, de maneira ininterrupta, né? Sem que se tenha uma pausa, né? Sociais também, porque a pessoa tem que ter um horário que ela tem que trabalhar, mas tem vida pessoal, então ela precisa, né, conjugar o horário que ela trabalha e o horário de repouso, né? Também e econômicos, né, em razão da própria natureza e das vantagens econômicas que se tem, né, em razão dessa prestação de serviço, né? Então, a jornada de trabalho, o horário de trabalho, normalmente se inicia às 8 da manhã e termina entre as 17 e 18 horas, né? Totalizando 8 horas diárias ou 44 semanais. Pode ser uma jornada de 5 horas, pode ser uma jornada de 6 horas, pode ser a de tempo parcial, que a gente já estudou aqui também, né? Pode ser de 4 horas. Tem algumas categorias profissionais que a jornada, ela não é essa de 8 horas, eles têm jornada reduzida, né? No caso dos advogados, por exemplo, pela legislação, os advogados, a jornada seria de 4 horas. Por quê? Porque
no total seriam 8, mas 4 horas, porque 4 horas o advogado faz serviço de fórum, ele faz audiência, ele vai ao tribunal, ele vai. Então, para ele não fica in loco. O médico, a mesma coisa, a jornada de médico também é 4 horas, né? Porque o médico, ele clinica e ele também opera, então ele tem essa flexibilidade, né, de horário, ele não fica fixo só num lugar. Então, tem essas peculiaridades. O jornalista, a jornada é de 5 horas, a telefonista, a jornada é de 6 horas. Então, assim, cada categoria tem uma determinada, quando existe legislação específica para isso, eles têm determinada jornada. Quando não existe, ele entra na regra geral, tá? Entra na regra geral e aí a jornada é previsto na jornada de 8 horas mesmo, tá? Então, o que é a duração do trabalho? A duração do trabalho é o tempo compreendido entre que o trabalhador chega no serviço até a hora que ele sai, né? Considerando, inclusive, os intervalos e as pausas, né? Essa é considerada a duração total do trabalho. E o intervalo? Esse intervalo, o intervalo intrajornada, né? Ele é previsto no artigo 71 da CLT e é considerado como um intervalo higiênico, né? Que a gente chama, pro almoço, né? Pro almoço, ou para parada entre um turno e outro, né? Entre o turno da manhã e o turno da tarde, tá? Como eu já trouxe para vocês na aula passada, o intervalo, ele, antes da reforma trabalhista, era considerado como hora extra, era considerado o intervalo previsto no artigo 71 como hora extra e não como verba indenizatória. Agora teve uma alteração. Então, esse intervalo, se você não utilizar todo o período do intervalo, a empresa vai ser condenada a pagar o período faltante para completar 1 hora. E Professora, antes, oi. essa hora do trabalhador ir almoçar, assim, está expresso em lei ou vai do acordo do contrato? Não, essa 1 hora, isso está na lei, isso está no artigo 71 da CLT. Isso está no artigo 71. O que modificou, se você puxar lá o artigo 71, vamos puxar lá o artigo 71 da CLT. Deixa eu achar ele aqui para vocês. Então, olha lá, o artigo 71, ele diz: em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será no mínimo de 1 hora, tá? E, salvo acordo escrito ou contrato coletivo, em contrário, não poderá exceder a 2 horas, tá? O parágrafo 1º trata da jornada de 6 horas. Ele fala assim: não excedendo de 6 horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório intervalo de 15 minutos. Então, quem tem jornada de 6 horas não tem direito a 1 hora, a não ser que ele extrapole essas 6 horas, que é o que diz o caput, né? Que o caput diz o seguinte: se o trabalho for contínuo mais de 6 horas, aí ele tem direito a 1 hora. Agora, se ele for de 6 horas, ele tem direito a 15 minutos, tá? O parágrafo 2º diz assim: os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho, né? Então, isso é descontado do período total do contrato de trabalho, né? Da jornada de trabalho. O parágrafo 3º diz o seguinte: o limite mínimo de 1 hora para repouso ou refeição poderá ser reduzido, isso foi inserido agora, poderá ser reduzido
por ato do Ministério do Trabalho e Previdência Social, quando ouvida a Secretaria de Segurança e Higiene do Trabalho, se verificar que o estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios e quando respectivos empregados não estiverem sob o regime de trabalho prorrogado a horas suplementares. Então, o que quer dizer isso? Que se permite que seja dentro do local de trabalho, né? Que se permite que os empregados não precisam sair, eles podem ficar ali dentro dos refeitórios e cumprir o seu intervalo entre a jornada almoçando no local. O parágrafo 4º diz: a não concessão ou concessão parcial do intervalo intra-jornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória, isso que mudou, indenizatória apenas do período suprimido com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal. Antes, a redação anterior, ela previa o pagamento como hora extra, de 1 hora extra. Então, e não só do tempo suprimido. Então, por exemplo, aquilo que eu falei na aula passada, se o empregado, ele usufruía de meia hora de intervalo, ou de 40 minutos, digamos, de intervalo, ele ia ganhar 1 hora como extra. Agora não, ele vai ganhar 20 minutos, ele vai ganhar apenas o tempo que está faltando para completar 1 hora. Então, essa foi com acréscimo de 50%. O que mudou? Por que diz assim, ó, a título de indenização? É porque não sofre reflexos. Então, é natureza indenizatória, porque o empregador ele está indenizando o empregado por esse período suprimido do intervalo. Então, essa que foi a alteração. Aí vocês têm que tomar cuidado, que eu trouxe na aula passada, se a situação do contrato de trabalho, ele está vigente na égide da CLT nova ou se é do período antigo. Então, se você considerar, digamos, os últimos 5 anos e nos últimos 2 anos, de 2017 a 2020, já estava vigente a CLT nova, então o cômputo do intervalo intra-jornada dele, ele vai ser misto, vai ser diferente do período anterior e do período posterior da vigência da lei. Tá? Eu não pode retroagir prejudicando o empregado. Então, essa lei aqui, a gente não pode aplicar para os contratos antigos, né? Agora, a partir do momento que o empregado estava trabalhando e já estava vigente essa lei, aí é aplicado a vigência da nova lei. Então, as decisões, elas são mistas com relação ao intervalo ainda, né? As próximas, cada vez mais, elas vão ficar dentro da égide dessa lei, né? Porque só retroage 5 anos. Então, essa é uma peculiaridade que teve essa alteração. Tá? Então, tem essa súmula 437, ela não foi revogada. Se vocês procurarem a súmula, ela existe ainda, ela não está revogada. Mas, para os contratos com vigência a partir de novembro de 2017, ela é inaplicável, né? Porque daí a CLT teve alteração na lei. Tá certo? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês das horas extras, né, do trabalho além da jornada. Como eu falei para vocês, como tem jornada de 8, de 7, de 6, né, mas vamos pegar a jornada de 8 horas, que é a mais comum, né. Extrapolando essa jornada, o empregado tem direito às horas extras, no mínimo de 50% a mais. E isso está previsto, a jornada está prevista no artigo 58 da CLT. Se vocês derem uma lida no artigo 58, ele vai dizer o seguinte:
a duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá de 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Então, está prevendo ali 8 horas diárias, a não ser que tenha outro limite delimitado. Parágrafo 1º do artigo 58. Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedentes de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários. Vocês já viram falar daquele minuto de tolerância, né? Entre 5 e 10 minutos. Então, isso permaneceu, né? E então, se o cartão ponto é registrado com um atraso de 5 a 10 minutos, ele não é considerado, não é computado na jornada, e nem com acréscimo. Por quê? Porque é em razão do próprio dia a dia, que a pessoa às vezes chega, demora um pouquinho para registrar, mas não necessariamente está trabalhando, né? Então, tinha uma discussão, existe ainda, da troca de uniforme. Quando o empregado ele veste uniforme e ele tem que já começar a trabalhar com o uniforme. Então, tem-se essa discussão se o empregado vinha de casa uniformizado ou se ele tinha que chegar na empresa, ir para um vestiário, colocar o uniforme e se isso computava. Qual que é o entendimento? Se ele extrapolar esses de 5 a 10 minutos, né? Aí ele já computa como hora extra. Porque, veja, às vezes, alguns uniformes, o empregado não se sente muito à vontade de sair na rua, se vai pegar ônibus, de andar com aquele uniforme da empresa. Às vezes é uma indústria, é um macacão, é uma coisa assim. Então, isso é levado em conta. Às vezes a pessoa tem que usar o uniforme, tem que colocar só quando chega na empresa. E esses vigilantes, por exemplo, né, que trabalham de coturno, às vezes ele não quer ir até chegar no seu local de trabalho, ele não quer estar vestido, né, daquela forma. Então, tem que considerar esse limite aqui previsto no parágrafo 1º. Ele não pode extrapolar. Se extrapolar, aí ele é considerado hora extra também. Porque aí ele, digamos, ele vai bater o cartão, digamos, 20 minutos depois, mas ele já estava pondo o uniforme antes, né? E isso demandou tempo. Então, isso pode ser considerado como jornada extraordinária. Tá? Vou dizer para vocês que é bem difícil extrapolar esse limite de 10 minutos, né? Ainda mais agora com o entendimento da justiça, que está muito mais para o empregador. Então, eu acho que isso aí não acontece. As novas decisões já não têm mais esse tipo de condenação. Mas é um pedido que pode ser feito. O artigo 59 da CLT fala da duração diária do trabalho, que poderá ser acrescida de horas extras, né? Em número não excedente de 2. Então, ela não é permitido trabalhar mais do que 10 horas por dia, né? Por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Então, pode ser acrescido, então, nesse acordo coletivo, acordo individual, pode ficar estabelecido essa prorrogação da jornada de trabalho. Pode ser estabelecido essa eventual prorrogação, desde que não seja excedente de 2 horas. Aqui também cito aqueles casos que já no início do contrato de trabalho é a chamada pré-contratação de horas extras, que isso é vedado
pelo ordenamento jurídico. Por quê? Porque você não pode contratar um funcionário para prestar 6 horas e já no primeiro mês do contrato de trabalho você pré-contratar mais 2, porque isso é uma forma de burlar a própria legislação e o próprio contrato de trabalho. Ou você contrata para 8 horas, ou você contrata para 6 horas. Mas essa contratar e já pré-contratar mais 2 horas, isso não é permitido, tá? E o empregador, se fizer isso, ele é condenado a pagar essas 2 horas como extra. Então, o parágrafo 1º do artigo 59 diz o seguinte: a remuneração da hora extra será pelo menos 50% superior à da hora normal. Por que pelo menos? Porque existem convenções coletivas e acordos coletivos que prevêem um valor a mais. E a jornada, quando ela é extraordinária, em feriado e em finais de semana, em domingos e feriados, via de regra, né, o adicional é dobrado, é de 100%. Né? Domingos e feriados é de 100%. Sábados para os bancários. Para os bancários, o sábado é considerado como dia útil não trabalhado, né? E daí tem uma discussão aí também na súmula 113 prevista para os sábados, que ele só é considerado como dia de repouso em caso de reflexo das horas extras, mas não para pagamento de adicional de 100% no sábado, tá? O parágrafo 2º, o que diz? Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda no período máximo de 1 ano a soma de jornadas semanais de trabalhos previstas, nem ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Então, essa é a permissão da compensação da jornada, né? A compensação, então, você tem que compensar o excesso no outro dia, e essa compensação não pode extrapolar o período máximo de 1 ano, né? E também não pode ser além de 10 horas, porque aí você vai de encontro com o que diz o caput do artigo 59. Então, quando você vai analisar um acordo de compensação de jornada, você também tem que ver se ele está legalmente estabelecido e se esses critérios previstos aqui no parágrafo 2º do artigo 59, eles estão sendo observados. Se eles não estiverem sendo observados, é nulo o acordo de prorrogação de jornada. Ele não serve para prorrogar, porque o acordo de prorrogação de jornada, ele deve ser considerado de maneira excepcional e não, como eu falei para vocês, já pré-determinar uma prorrogação da jornada, que ele sempre vai prorrogar e que essa prorrogação vai ser além, inclusive, do que é legalmente permitido por lei, tá? O parágrafo 3º desse mesmo artigo. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, sem que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, na forma do parágrafo 2º e 5º desse artigo, o trabalhador terá direito ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração da data da rescisão. Então, aquilo que não entrou na compensação, o trabalhador terá direito a ser remunerado como hora extra. O parágrafo 5º do 59 trata do banco de horas, né, que trata o parágrafo 2º, que poderá ser pactuado tanto por acordo individual escrito, né, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Então, esse banco de horas, ele tem uma limitação de 6 meses e ele pode ser pactuado em acordo individual. E o parágrafo 6º do artigo 59 diz assim, que é lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito e escrito,
para compensação no mesmo mês. Então, isso é aquela compensação mensal, que você extrapola a jornada de um dia, ou chega mais cedo no outro, chega atrasado no outro, mas você compensa dentro do mesmo mês. Faz essa compensação de jornada mensal. Isso está previsto no artigo 6º do artigo 59, tá? Então, a duração do trabalho, ela está limitada a 8 horas por dia e 44 horas semanais. Isso está previsto aonde? Na CLT e na Constituição. Está previsto na Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 13 da Constituição. Todo trabalho acima desse patamar é considerado como trabalho extraordinário, labor extraordinário. O limite máximo de 2 horas do extras por dia, previsto no artigo 59, é em razão de que é proibido se exigir do empregado um labor além dessas 10 horas, porque aí é um trabalho excessivo, extenuante, né? Então, ele é tanto que as empresas que mantêm labor para os seus empregados além de 10 horas por dia podem sofrer fiscalização do Ministério Público do Trabalho, da Delegacia Regional do Trabalho. Eles podem receber autuação e têm que responder administrativamente, e inclusive podem ser penalizados com multa e com ação civil pública promovida pelo Ministério Público. Então, veja, é uma situação bem complicada. Hoje, com a modernização das relações de trabalho e com os controles eletrônicos, o trabalho desenvolvido virtualmente, esse tipo de situação foi diminuindo no decorrer dos tempos. Então, hoje não é necessário, não se exige que o empregado fique tanto tempo à disposição do empregador, principalmente com relação a esses empregos onde se tem o registro de jornada em cartão-ponto. Esses trabalhadores que registram o seu trabalho em cartão-ponto, os bancos é um exemplo disso. Antigamente se tinha muito hora extra de banco. O que aconteceu? Em razão de altas condenações, os bancos instituíram um controle de jornada muito efetivo. Então, hoje, dificilmente você encontra um banco que tenha burla do registro de ponto. Os registros são eletrônicos e são seguidos à risca, inclusive tem normativos para que sejam seguidos, e os empregados podem, inclusive, serem punidos caso não respeitem o registro de ponto corretamente. Então, isso foi em decorrência desse boom que teve, né, de condenações em horas extras. Mas isso a gente fala de empresas organizadas, mas nós temos muitas empresas ainda que não obedecem esses critérios. Então, para essas, tem que tomar muito cuidado, porque se caso extrapole o registro, elas podem, além de ter que pagar as horas extras, serem penalizadas através dessas ações do Ministério Público aí, tá? Esses minutos que antecedem e sucedem a jornada, né, que não podem ultrapassar de 5 a 10 minutos, né, eles não são computados na jornada de trabalho, né, isso de acordo com a reforma trabalhista. Essa questão já foi trazida aí para vocês, né. Outra situação, esse regime de compensação da jornada, quando houver um aumento da jornada legal contratual em um dia, correspondente à diminuição de um outro dia, é uma forma de garantir o módulo semanal de 44 horas semanais. Então, às vezes, é feito esse tipo de compensação
para que se corresponda a esse módulo de 44 semanais, tá? A compensação de jornada tradicional é aquela que o empregado tem ciência prévia no dia seguinte de que ele vai ter que compensar, né? Que vai corresponder à compensação. Nesse caso, ele é notificado, né? De que vai haver essa compensação. Um exemplo é no caso dos empregados de construção civil, que por força da norma coletiva, eles têm estabelecido essa compensação da jornada. Então, é muito comum na construção civil esse tipo de compensação, justamente para cumprir essas 44 horas semanais. Porque às vezes eles saem mais cedo num dia, mas tem que chegar mais cedo no outro também para compensar. E isso é acertado, né? Um dia antes, o empregador já comunica e isso é feito. No caso dos vigilantes também é muito comum. Aí é a questão da jornada de 12 por 36 que eles fazem. É muito comum essa questão da compensação. Eles se utilizam bastante desse regime e eles têm que ter ciência de que eles vão entrar nesse regime de compensação, porque não pode ser uma surpresa, né, para o empregado ele não saber como que vai ser a jornada dele, né? Ele tem que ser avisado. Isso é uma das causas também de nulidade do regime de compensação. Caso não sejam respeitados, se o empregado for um fator surpresa. E também se ele, além dessa compensação, se ele fizer horas extras, né? Se extrapolar, ele compensa, mas ele também extrapola a jornada. Também desconstitui esse regime de compensação. Tem que respeitar o limite das horas extras, tá? Gente, a próxima aula eu vou adentrar mais nessa questão da compensação, porque ela é muito extensa, tá? Eu vou trazer mais detalhes para vocês. Eu acho que já são 10 horas aí, já está todo mundo meio cansadão, e a gente pode deixar para depois. Eu vou trazer algumas questões para ficar um pouco mais dinâmica também a aula, a gente já, essa parte aí que a gente já avançou do segundo bimestre com relação a remuneração, os tipos de remuneração, o que é verba salarial, o que não é verba salarial, tá? O que integra, o que não integra a remuneração. A gente faz um apanhado, uns exercícios de fixação que eu acho bem importante. Porque às vezes a gente toca a matéria muito e começam-se os conceitos se misturarem e a gente não fixa tão bem, tá? Daí para a próxima aula eu trago uns exercícios e a gente continua aí na compensação da jornada. Eu vou pôr o material também para vocês. Vou pôr o gabarito, tá? Apesar de eu já ter colocado a nota, eu vou colocar a prova com o gabarito para vocês, tá? Para vocês. A única que não tem a questão é da subjetiva. Mas a subjetiva eu já expliquei para vocês o que eu queria, né, que colocasse. Acho que não há necessidade se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me chamam. Mas a princípio é isso. Gente, tem que fazer a chamada. Deixa eu pegar aqui o meu... Só um pouquinho. Abre o microfone de vocês para poder fazer a... Yane, Presente. Amanda, Presente. Bruna, Presente. Bruno, Bruno,
César Henrique, Presente. a Daniele, Presente. David, Presente. Dylan, Presente. tá. Eduardo, Presente. Denise, Presente. Gente, Kelly, Gabriele, Jefferson, Presente. Jonathan, Presente. Karine, Henry, Presente. Larissa, Presente. Larissa, Larissa presente. Lucas, Márcia, Presente. Diana, Michele, Presente. a Mariana tá aí? Ah, sim, professora. Ela Tá, mandou um professora. chat ali, ó. Tá. Milena, Presente. Professora Mariana. tá, tudo bem, Mariana, já vi. A Michele, Tá aqui, presente. tá, a Milena tá aí, né? Sim. Nicole, Presente. Rejane, Presente. Puchello, Presente. Tatiane, A Tatiane estava até agora há pouco aqui. Luane, Presente. isso, Walter, Presente. Vitor, e William. Presente. Não chamei, gente? o Lucas está presente, professora, também. Coloquei aqui para ele, quero ver. Só um pouquinho. O Lucas tá Respondeu presente? pelo chat. Beleza. Ele respondeu pelo chat. Mais alguém, gente? Deixa eu ver aqui no chat. Às vezes eu saio da tela, não consigo ver. A Tatiane, tá? O Lucas, beleza. Tá. Não, beleza, gente. Então é isso. Qualquer dúvida, vocês me chamam. Tenham uma boa noite. Fiquei satisfeita com a prova de vocês. E fiquei bem feliz. Vamos prosseguir aí. Tá certo? Obrigado, hein, professor. Boa noite para a senhora. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite, professora.